pessoal, meu nome é Daniel Musitano, sou professor de português, de redação e de literatura, bem como revisor de livros e de teses envolvendo doutorado, mestrado, pós-graduação e graduação. Atuo também como transcritor de áudios para mestrandos e doutorandos e uma vez mais estamos aqui por enaltecer a essência da existência da língua portuguesa e de este a etimologia. Sem mais preâmbulos, vamos hoje tratar aqui de um tema demasiado delicado, que gera muitas paixões, por assim dizer, que é a eutanásia, né? Sua origem e alguns pontos que precisam ser considerados para um debate sadio, para um debate, respectivamente, opulento, rico, né? Bom, de exórdio, eutanásia diz respeito a uma adjeção, uma coadunação desse eu, um prefixo, né? Presente, por exemplo, em eucalipto, que faz às vezes de bem ou bom com thanatos, que seria morte. No caso, morte boa, né? Boa no sentido de legal, morte aprovada aí por legislações afora. E, basicamente, eu particularmente sou a favor, completamente a favor da eutanásia, desde que siga os preceitos, os protocolos, melhor dizendo, europeus, né? E que tipo de protocolos são esses? Antes de tudo, quase havia esquecido de mencionar, né? Rememorado de mencionar, a eutanásia tem origem grega, tá? Tem o seu emanar grego e a grafia levava acento no i, né? Era eutanasia do grego e aí evoluiu para a eutanásia. Houve uma troca, né, de lugar dessa respectiva acentuação. A eutanásia, seguindo o protocolo europeu, se aprovada, ratificada uma vez futuramente no Brasil, deve passar pelos seguintes trâmites, né? Assinatura do sujeito ainda lúcido, assinatura de pelo menos 2 membros da sua família, né? E, evidentemente, o laudo médico. Sem essa concatenação, sem esse aditamento, essa adição, não existe esse processo. Então, por exemplo, eu estou prestes a fazer 30 anos, sou lúcido, não tenho problemas mentais, então eu, né, formulo uma documentação especificando em que situações eu aceito passar por esse processo, né? Em que tipos de doenças, em que fases dessa doença, por exemplo. Eu assinaria a minha alegando que eu não quero viver, né, refém de uma doença como o Alzheimer, por exemplo. E, sei lá, a partir do momento em que eu não souber identificar, saber discernir as pessoas, não reconhecer mais as pessoas, eu quero passar por esse processo. Então, eu especifiquei a doença, ou as doenças, pode ser até mais de uma, e o momento exato que eu quero passar pelo procedimento. Acho que dificilmente isso será discutido, né, no nosso Congresso. O Brasil ainda é muito imaturo. Há muitas alas religiosas que serão contra e tem todo esse direito, né? Estamos aqui para respeitar as divergências neste canal. Todavia, haverá, né, muitas alegações assim, digamos, infantis. O que eu entendo como alegações válidas para quem pensa de uma maneira contrária, né? O aspecto religioso, por conseguinte. Muitos vão alegar, vão adotar a retórica de que ninguém determina, o sujeito não tem o direito de determinar quando é que ele vai morrer e por aí vai. Aí você tem alas católicas, alas espíritas e por aí vai, que evidentemente serão contrárias, não serão adeptas, caudatárias dessa lei. Mas acho que, e uma vez mais, vale o esclarecimento aqui, vale aclarar de que pessoas que nascem com problemas mentais não entram nessa lei. Então, fora de discussão, né? E se o sujeito quer passar por esse procedimento, assina a documentação, especifica tudo que eu mencionei aqui, e mesmo assim a família é contra, e a família alega que tem condições, né, de, digamos assim, cuidar, que
se presta a cuidar, se dispõe a cuidar do indivíduo nesse tipo de situação. Eu citei o Alzheimer, mas vale para as doenças especificadas na documentação. Ok, ele não passa por esse processo. Nem a vontade dele, de maneira isolada, nem sempre será respeitada. Tem que haver, de novo, essa unificação, né, de assinatura própria do indivíduo ainda em estado lúcido, a assinatura de 2 membros da família, né, aprovando, ratificando, e o laudo médico. Muitos poderão até salientar o quê? Mas o Brasil tem muita corrupção, haverá falsificação de documentos, corrupção de informações, etc. Um herdeiro, por exemplo, pode falsificar a assinatura de um pai, por exemplo, que está com o mal de Alzheimer, né? Só para ficarmos nesse exemplo do Alzheimer, e pode ocorrer ali falcatruas em cima disso para acelerar o processo da eutanásia e tal. Sim, mas aí o problema não é da lei, né? O problema é da crise moral exorbitante no Brasil. Então, a lei respeita quem não quer passar por esse tipo de processo, basta simplesmente não assinar nada. E quem quiser não passar por uma vida muito dependente, né, e eu diria até deliquescente, degradante, é a minha visão. Eu não acharia horrível viver aí por décadas, talvez, vegetando, né, olhando para o teto, não reconhecendo mais ninguém, mas é o direito de cada um. Eu acho que a lei dá o direito de o sujeito decidir se ele quer. Na situação, na dualidade entre viver muito mal e morrer, eu acho que ele deve sim ter a autonomia para decidir o que é melhor para ele, né? Mas cada um sabe de si. Acho que com maturidade a gente pode discutir o tema, trazer à tona, né? E comentem aí, formulem suas respectivas opiniões, estabeleçam se vocês concordam ou não, né? Que é sempre bom discordarmos, ou concordarmos, ou discordarmos em parte, concordarmos em parte, perdão. Enfim, o debate é sempre muito rico, ok? Um abraço a todos, valeu, até a próxima.